Bom, esta aula é focada no diagrama de visão geral de interação. É um diagrama introduzido com a versão 2 da UML que não existia na versão 1. Bom, o objetivo então é apresentar este diagrama, o diagrama de visão geral de interação, apresentando seus elementos sintáticos e a sua finalidade em um processo de modelagem. Destaco ali no slide o nome original do diagrama em inglês. Bom, o que é o diagrama de visão geral de interação? Ele é um diagrama de atividades modificado. Que modificações ocorreram? Bom, primeiro, então, pegou-se o diagrama de atividades original da UML e tirou-se a possibilidade de modelagem de fluxo de objetos. Então, no Visão Geral de Interação, não há previsão de modelagem de fluxo de objetos. Mas a principal alteração é a substituição das ações e atividades, que são os nodos executáveis do diagrama de atividades, elementos principais inclusive, substituição desses elementos por interações modeladas em outros diagramas, em diagramas de interação. Então o que acontece? Os elementos correspondentes a procedimentos, aquilo que é executado no diagrama de atividades, que são as atividades e ações, no Visão Geral de Interação, são substituídos por interações. O que são interações? Interações, subentende-se interações entre objetos interagindo. Então, qual é a ideia? É um procedimento com certo grau de complexidade, né, modelado por objetos interagindo. Isso é o nodo executável do diagrama de visão geral de interação. Bom, e essas modelagens de interação são definidas onde? Bom, são definidas naquela parcela dos diagramas de UML voltados à modelagem dinâmica, classificados como diagramas de interação, que são 4, aí estão os 4 listados no slide: o diagrama de sequência, o diagrama de comunicação, o diagrama de temporização e o próprio diagrama de visão geral de interação. Muito bem, qual é a ideia geral desse diagrama? Seria o quê? A partir de interações previamente modeladas, nesses diagramas listados anteriormente, estabelecer em que sequência essas interações podem ocorrer. Bom, a aparência do diagrama de visão geral de interação, aí nós temos um exemplo, vários elementos sintáticos que nos lembram o diagrama de atividade já conhecido. Nodo inicial, nodo final de atividade, o decisão e o fusão como um elemento sintático único, as guardas rotulando as saídas dos nodos de decisão, as condições booleanas associadas à saída, aos fluxos de controle de saída dos nodos de decisão, os próprios fluxos de controle. E os nodos do diagrama, nós observamos que não são mais ações e atividades, mas os nodos do diagrama agora são diferentes. Então essa é a grande diferença e a gente vai tratar isso adiante. Muito bem, a grande questão: para que serve o diagrama de visão geral de interação? Para modelar as sequências possíveis de ocorrência das interações identificadas. Então, eu tenho numa modelagem de software um conjunto de interações identificadas, por exemplo, descritas em diagramas de classes, só que isoladamente, cada diagrama de classe é isolado um do outro. Em que ordem essas interações podem ocorrer quando o programa é posto em execução? Aí está. E aí eu coloco um exemplo de utilidade do diagrama de visão geral de interação, que, sob o meu ponto de vista, no meu ponto de vista, é a grande utilidade desse diagrama. Então eu digo ali: formalizar as sequências possíveis de ocorrência dos casos de uso de uma modelagem. Por quê? Bom, considerando, digo ali, que os casos de uso sejam refinados em diagramas de interação. Se é alguma coisa, digamos assim, meio óbvia da UML, que um caso de uso identificado em um diagrama de casos de uso, lembrando que o caso de uso no diagrama de casos de uso identifica apenas o que e não como, identifica uma funcionalidade, mas não o detalhamento dessa funcionalidade.
E considerando que essas funcionalidades, que são os casos de uso, devem ser refinadas, detalhadas, e que evidentemente o detalhamento por meio de um diagrama de interação é alguma coisa esperada, então nós podemos pensar sim em que as interações, que são os nodos do diagrama de visão geral de interação, podem ser os casos de uso. E, portanto, o diagrama servirá para estabelecer exatamente a ordem desses casos de uso. Então, nós temos que considerar o seguinte: puxa, o diagrama de visão geral de interação, ele permite estabelecer a ordem dos casos de uso, sim, porém indiretamente. Eu digo ali no segundo bullet, no terceiro. Diagramas de visão geral de interação, o diagrama de visão geral de interação não referenciaria os casos de uso, mas as respectivas modelagens de interação. Quer dizer, o nodo do diagrama de visão geral de interação não é o caso de uso, mas a modelagem de interação associada a esse caso de uso. E para tornar isso mais óbvio numa modelagem, nós vamos tomar aqueles cuidados que estão colocados ali. Essas interações serão identificadas com o mesmo nome do caso de uso que aparece no diagrama de casos de uso. E em aulas posteriores, nesse curso, a interação de objetos correspondente ao refinamento de um caso de uso será sempre feita com diagrama de sequência. Então nós podemos pensar o quê? Que a partir de um caso de uso nós criaremos um diagrama de sequência com o mesmo nome desse caso de uso, e esse diagrama de sequência é que será o nodo do diagrama de visão geral de interação, e onde nós poderemos ver a ordem em que os casos de uso acontecem. Muito bem, essa questão do sequenciamento dos casos de uso, as sequências possíveis de ocorrência dos casos de uso, fica bem clara quando nós olhamos um diagrama de casos de uso como esse que está colocado aí na imagem. Veja, um diagrama de casos de uso simples, o do jogo da velha, do nosso exemplo, usado em outras aulas. Um ator, 3 casos de uso. O que esse diagrama nos diz? Esse diagrama nos diz que o software apresenta esses 3 casos de uso, interage com um único elemento externo, identificado pelo ator chamado de ator-jogador, e ponto. Nesse diagrama, nós não observamos sequenciamento. Então, qual é a conclusão? É que um diagrama que me permite sequenciamento, como visão geral de interação, ele complementa a descrição que está aí. Então, olhando para esse diagrama, o que eu vejo? 3 casos de uso: iniciar partida, proceder lance e reiniciar partida. Ok, isso está claro. Em que ordem eles acontecem? Então, nós podemos pensar no seguinte: eu devo permitir o procedimento de lance antes da ocorrência do caso de uso iniciar partida? O caso de uso proceder lance, em outras palavras, pode ocorrer antes do caso de uso iniciar partida? Bom, a rigor isso é uma decisão de projeto. A rigor eu posso decidir que sim ou decidir que não. Agora, isso não está claro no diagrama de casos de uso. Então eu preciso de uma modelagem complementar que me diga em que sequência pode ocorrer, e é exatamente isso que o diagrama de visão geral de interação vai me permitir. Muito bem, os elementos sintáticos do diagrama de visão geral de interação. Basicamente os mesmos do diagrama de atividades, exceto a ausência de todos os elementos sintáticos que se referem a fluxo de objetos, a substituição das ações e atividades por interação, e ele também não prevê os nodos agrupadores do diagrama de atividades. Mas, na verdade, os nodos agrupadores são atividades. Então, como as atividades saem tanto as atividades convencionais, similares a ações, como aquelas atividades mais complexas representadas pelos nodos agrupadores. Então, saem atividades e ações e saem a parte de fluxo de objetos. Muito bem. Como colocar uma interação? Lembrando, uma interação é o quê? Uma interação de objetos modelada em um diagrama de interação, daqueles 4 diagramas classificados como interação. Muito bem. Como colocar uma interação modelada em outro diagrama dentro do diagrama de visão geral de interação?
Bom, nós temos duas possibilidades. A interação explicitamente inserida no diagrama, quer dizer, o diagrama de interação colocado inteiro como nodo do diagrama de visão geral de interação, ou uma referência a uma interação que vai ser modelada em outro diagrama. Então, apenas a referência, a interação fica num diagrama à parte e um elemento sintático referencia este diagrama. Muito bem, vamos ao primeiro caso. A interação explicitamente inserida no diagrama. Então, como eu já adiantei, é a ideia de colocar o conteúdo todo de um diagrama de interação como nodo do diagrama de visão geral de interação. Então, como já disse, pode ser um daqueles quatro: sequência, comunicação, temporização ou próprio visão geral de interação. E o diagrama ele é colocado dentro de uma moldura com cabeçalho SD que identifica a interação. Então aí na imagem nós temos um exemplo, esse exemplo é um pedaço daquele diagrama que eu mostrei inicialmente. Nós vemos um diagrama de sequência colocado como nodo do diagrama de visão geral de interação. Então um diagrama dentro do diagrama é uma possibilidade. Bom, a outra possibilidade. Então a outra possibilidade é o quê? É uma referência à interação que está modelada em outro diagrama. E no visão geral de interação eu coloco apenas a referência. Como é essa referência? Muito bem, eu coloco um nodo chamado uso de interação. Então, o nodo correspondente, responsável por essa referência, é o uso de interação, e o uso de interação ele referencia um diagrama de interação. Muito bem, então esse nodo uso de interação ele pode se referir também a qualquer dos quatro diagramas, sequência, comunicação, temporização ou próprio visão geral de interação. E aqui na imagem nós temos um exemplo. Então, dois nodos uso de interação destacados ali, o texto e a seta marrom, as setas marrons apontam os dois elementos uso de interação. O elemento uso de interação de cima, iniciar partida, observa que ele é um retângulo, tem o identificador do diagrama de interação dentro dele, e lá no canto superior esquerdo está escrito ref de referência, referenciar. Então esse elemento uso de interação ele referencia o de cima, o diagrama iniciar partida, e o de baixo, procedimento de lance, referencia o diagrama de interação, procedimento de lance, e tanto o diagrama de interação iniciar partida como o procedimento de lance pode ser qualquer um dos quatro que nós já mencionamos. Se nós pensarmos agora que esses dois procedimentos, essas duas interações, melhor dizendo, a iniciar partida e a procedimento de lance, correspondem a diagramas de sequência, por sua vez associados a casos de uso, indiretamente, não diretamente, importante, indiretamente, nós podemos enxergar esses nodos como os casos de uso. O caso de uso iniciar partida é o nodo de cima, o nodo de baixo o caso de uso procedimento de lance. E aí a ordem em que os casos de uso podem ser executados quando o programa é posto em operação. Muito bem, falei das duas possibilidades. É possível o diagrama de interação ser explicitamente colocado como um nodo, quer dizer, diagrama dentro de diagrama, ou apenas a referência. E aqui eu faço uma observação e digo ali: é preciso observar o princípio de não tornar um modelo ilegível pelo excesso de elementos sintáticos. Isso é um princípio básico de modelagem. Quer dizer, se eu coloco muitos elementos sintáticos em um diagrama, eu estou prejudicando diretamente a legibilidade. Então eu vou evitar isso. Levando isso em conta, pensando nas duas possibilidades do nodo do diagrama de visão geral de interação, a conclusão é um tanto quanto óbvia. Colocar diagrama dentro de diagrama só é viável quando eu tenho interações muito simples, modelagens muito simples. Então, digo ali, no caso de diagramas de interação complexos, a alternativa adequada seria a referência. O uso de interação, o ref, apenas referenciar o diagrama e não colocá-lo inteiro como nodo. E digo, a inclusão de diagramas completos só é viável para modelagens de interação simples, que não sejam um nodo extremamente grande. Aí eu diria o seguinte: em termos práticos, eu pessoalmente uso apenas uso de interação, eu apenas referencio.
Eu acho que a inserção de um diagrama dentro de outro diagrama, apenas para sistemas muito, muito, muito simples, é viável. E sistemas muito, muito simples não é nosso foco. Então, se nós estamos nos capacitando para alta complexidade, a ideia é que usa sempre referência, o uso de interação, e não fica com esse negócio de embutir diagrama dentro de diagrama, que não é lá muito prático. Muito bem, conjunto de restrições em relação a, quer dizer, que o diagrama de visão geral de interação estabelece em relação àquilo que ele herda lá do diagrama de atividades. O diagrama de atividades, já vimos. Agora, aquilo que se pode, tudo que se pode modelar com diagrama de atividades, também se pode modelar com visão geral de interação, quer dizer, tudo que vale para o diagrama de atividades vale para o diagrama de visão geral de interação? Não. Então tem um conjunto de restrições, vamos a elas. Bom, primeira, óbvia, já falei, estou repetindo, ao invés das atividades e ações do diagrama de atividades, os nodos executáveis correspondem a interações. Interações que são modeladas em um dos 4 diagramas de interação da UML. Também estou repetindo que não é tratado o fluxo de objetos. E fluxo de controle e nodos de controle são exatamente aqueles definidos para o diagrama de atividades. Então, nó de decisão, fork join, esse tipo de coisa, quer dizer, tudo isso é o mesmo, vale também para o visão geral de interação. Bom, nodos agrupadores do diagrama de atividades não são usados, eu também já mencionei isso antes. Então, na verdade, os nodos agrupadores são atividades. Então, como são atividades, não são usados. Bom, e aquilo que é modelado em agrupamentos, o que nós fazemos? Bom, decisão, por exemplo, a modelagem de um if-else, que poderia, por exemplo, usar um nodo agrupador, decisão é representada por um nodo decisão associado a um correspondente nodo fusão. Concorrência é representada por um nodo fork com um correspondente nodo join. Repetição é representada por um ciclo com um nodo de decisão para avaliar a possibilidade de repetição. Então nós construímos essas estruturas, decisão, repetição, concorrência, sempre a partir dos nodos de controle elementares. Muito bem, aqui há uma outra restrição, é uma restrição importante. Eu digo assim, ramificações e respectivas convergências, em função de paralelismo ou decisão, devem estar embutidas umas nas outras. Então, o diagrama de visão geral de interação, ele exige o embutimento dessas estruturas de paralelismo ou decisão umas nas outras. Restrição que o diagrama de atividades não tem. Bom, isso fica claro nesse exemplo. A exigência é que as ramificações e respectivas convergências estejam embutidas umas nas outras. Nós temos 2 diagramas de atividades aí colocados. Sob o ponto de vista do diagrama de atividades, as 2 modelagens são válidas. Então, no diagrama da esquerda, nós vemos uma estrutura equivalente a um if-else embutida em outra estrutura equivalente a um if-else. Então, o if-else mais amplo, que embute a outra, está destacado ali pela linha azul, e a estrutura if-else embutida está destacada pela linha verde. Isso, então, olhando a figura da esquerda, estou vendo um if-else embutido em outro if-else. Muito bem, isso é válido tanto para o diagrama de atividades como para o diagrama de visão geral de interação. Agora, a imagem, a modelagem da direita. Muito bem, a modelagem da direita, eu vejo o quê? Eu vejo a tomada de decisão destacada em azul, similar à do diagrama da esquerda. Então, a tomada de decisão em azul e a tomada de decisão à esquerda. Só que agora eu já não tenho embutimento. Observem as 2 linhas que na imagem da esquerda eu consigo enxergar que a linha verde está dentro dos limites da linha azul. Agora, na imagem da direita, eu não vejo isso. Eu vejo que uma ultrapassa o limite da outra. Então, o que eu vejo? Que aquele fluxo de controle
destacado com uma seta vermelha na modelagem da direita, quer dizer, ele sai dos limites da estrutura destacada em azul. Então ele sai dos limites da estrutura destacada em azul. Isso, em termos do diagrama de atividades, é possível. Agora, isso em termos do diagrama de visão geral de interação é uma inconsistência. Esse tipo de modelagem não é permitido. Então isso seria, se esse diagrama, se essa modelagem da direita fosse não um diagrama de atividades como aí está, mas fosse um diagrama de visão geral de interação, ela seria inconsistente. Por quê? Porque o visão geral de interação, ele exige que essas estruturas de decisão, de repetição, estejam embutidas umas nas outras. Ele não admite essa uma ultrapassar, digamos, os limites da outra, não ocorrer o embutimento. Então, essa é a restrição. Bom, concluímos então a aula que apresentou o diagrama de visão geral de interação, um diagrama voltado à modelagem da sequência em que as interações podem ocorrer e, como eu destaquei, útil para modelar o sequenciamento dos casos de uso em uma modelagem. Bom, vimos os elementos sintáticos do sistema, do diagrama, desculpe, basicamente os mesmos do diagrama de atividades, com aquelas exceções que nós destacamos ao longo da aula. Muito bem, então é isso. Fica como atividade complementar a leitura do texto de referência do livro ML2 em Modelagem Orientada a Objetos, nesse caso não um capítulo inteiro, mas uma seção. Quer dizer, o capítulo 10 do livro, chamado Outros Diagramas de Interação de UML, tem um conjunto de diagramas, e um desses diagramas é o Visão Geral de Interação, que corresponde à seção 10.2. Fica como recomendação também a edição do diagrama em uma ferramenta de suporte à edição. Bom, com isso nós fechamos então esta aula.